e mais de 70 serviços gratuitos. É bom demais, isso muda a vida da gente. Usina da Paz, promovendo a cidadania em Marabá e por todo o Pará. Governo do Pará. Preço baixo, você tem variedade. No preço baixo tem conforto e qualidade. No preço baixo, aqui todo mundo economiza. Preço baixo no atacado e no varejo. No preço baixo, tudo com o menor preço. No preço baixo, pra família toda reunida. Preço baixo. Rádio e TV Nova Belém. Baixe o nosso aplicativo nos sistemas Android e iOS. Nova Belém. Siga-nos nas nossas redes sociais. Nova Belém. Da Amazônia para o mundo. A partir de agora, você confere aqui na Rádio Nova Belém o programa Farma Dispensa News. Farma Dispensa News. Apresentado pela farmacêutica Úrsula Auar, que traz informações sobre medicamentos, cuidados com a saúde e entrevistas. Tudo isso e muito mais para você estar sempre atualizado. Boa noite, iniciamos o programa agora do Farma Dispensa News e hoje, como eu falei para vocês na semana passada, eu ia trazer mais convidadas e, claro, vamos falar ainda da atuação do farmacêutico e dessa vez no âmbito hospitalar, né? E que muitas pessoas acham que o farmacêutico só fica atrás do balcão, né? Até mesmo só para entregar uma caixinha de medicamento, que a gente não faz apenas isso. A gente tem uma função bem mais ampla do que isso, que a gente tem que orientar, ajudar as pessoas na hora de vender algum medicamento, mas o farmacêutico ele não tem só essa função. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 140 especialidades onde nós podemos estar atuando, né, e ajudando as pessoas. Então, em menos, um lugar que vocês menos imaginam, a gente vai estar lá ajudando vocês. E hoje vamos enfatizar um pouco a questão da área hospitalar. E temos 3 convidadas muito especiais. Os convidados que sempre vêm aqui são todos muito especiais, né? E hoje elas vão estar aqui falando um pouquinho do trabalho delas na área hospitalar, o que é que elas fazem, quais são as diferenças dentro dessa profissão linda e maravilhosa que a gente escolheu, que ajuda os pacientes. E aí é aquele trabalho multiprofissional que a gente fala, né, que não é só médico ou enfermeiro que está lá, mas também tem um farmacêutico, tem um fisioterapeuta, tem um dentista. Então, são vários profissionais atuando para o seu bem-estar. E vou estar apresentando para vocês rapidinho aqui, que é a doutora Thalissa, que ela atua na área hospitalar. Temos a doutora Esmerinda e a doutora Lidiane. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Fico muito feliz com a participação de vocês aqui no programa, que com certeza vocês fazem muita diferença na área hospitalar e que é muito gratificante ter vocês aqui para mostrar a nossa função dentro dessa área tão bonita, né, diferenciada e que muitos não enxergam um profissional farmacêutico nessa área, né? E vamos iniciar falando um pouquinho sobre assistência farmacêutica. Mas o que será que é uma assistência farmacêutica, né? Então, a doutora Thalissa, seja bem-vinda, doutora. A doutora Thalissa vai estar falando um pouquinho sobre o que seria a assistência farmacêutica. Então, a assistência farmacêutica, ela vai muito além do que uma simples distribuição de medicamentos, não é verdade? Sim. Falar de assistência farmacêutica envolve abordar um conjunto de ações que visam garantir o acesso, o uso racional e a qualidade dos medicamentos, né? E esse controle de ação, eles orientam a prática farmacêutica no uso racional e eficaz dos medicamentos, né? Para garantir que a gente consiga atender as necessidades do paciente. E essa assistência farmacêutica, a assistência farmacêutica, ela possui diversas etapas que, através de um ciclo, ela tem um ciclo de assistência farmacêutica, e esse ciclo, ele é contínuo, né? Ele começa desde a seleção dos medicamentos até ali
o descarte final dele, né? Até a dispensação dele, né? Então, ali começa na seleção, programação e aquisição dos medicamentos, né? Que nós farmacêuticos atuamos na parte da seleção de compras dos medicamentos, a gente atua na parte de controle de estoque, no setor onde a gente trabalha, né? Então, ali na parte de seleção, programação e aquisição, a gente consegue comprar medicamentos de acordo com os fornecedores, que são os fabricantes que possuem regulamentação correta, os medicamentos que possuem registro perante a Anvisa, né, os medicamentos que têm aquele controle de qualidade, né? Aí, após essas etapas, vem a etapa de armazenamento, né? Após a compra do medicamento, lembrando que quando a gente fala de compra de medicamento, a gente está tratando ali o controle de estoque dele. E o controle de estoque é aquele ato que a gente faz, que a gente tem que verificar a compra dele para que não falte no hospital, né? Seja ele hospital ou outro setor de farmácia onde a gente atua, mas que também não sobre, para não vencer o produto, né? Ali naquele âmbito. Sai oneroso para o hospital, caso vença, né? Isso mesmo. Então, após essas etapas, vem a parte de armazenamento, onde a gente vai atuar na parte de controle de temperatura, umidade, a parte ali de controle de qualidade do medicamento. Sim. Se aquele medicamento ele está sendo armazenado de maneira correta, da maneira adequada, se nós estamos obedecendo a temperatura e a umidade correta, né? Se quando chega as medicações, a gente está armazenando ele em cima de pallets, porque a gente sabe que não pode ficar exposto ao chão, né? Por exemplo, medicamento termolabs, que são aqueles medicamentos que são de temperaturas de 2 a 8 graus. De geladeira, né? Que são os medicamentos de geladeira, se eles estão mantidos na temperatura correta, né? Então, após todo esse controle, né, de armazenamento, vem a parte da gente distribuir para os setores que a gente vai dispensar. Então, é outra etapa da assistência farmacêutica, que é a distribuição, onde a gente vai distribuir para a parte de farmácia satélite, em caso no âmbito hospitalar, farmácia satélite, na farmácia central, porque ela sai do centro de abastecimento, porque quando a gente compra, nós compramos um estoque grande. Então, a gente vai distribuir e a gente tem que assegurar que essa qualidade, né, essa estabilidade do medicamento não se perca, né? Então, essa é importante, né, um importante trabalho do farmacêutico, né, para assegurar a estabilidade do medicamento. Aí vem para a parte de dispensação, prescrição e dispensação, né, que aí já entra a parte onde nós vamos fazer análise da prescrição, nós vamos ter que identificar o paciente, vamos fazer aquela anamnese, né? Que já foi feita pelo médico, mas que nós também temos que fazer para evitar certos tipos de reações futuras, de interações, né? Então, nós vamos fazer aquela análise da prescrição, né? E ali na parte da dispensação também, em caso por exemplo, de pacientes que vão fazer uso da medicação em casa, ali a gente consegue orientar o paciente da maneira correta, fazer com que o paciente faça a adesão ao tratamento, que é muito difícil, né? Então, ali a gente consegue fazer um esquema de acordo com o entender do paciente, né? Para que ele faça a adesão correta, onde ele vai armazenar aquele medicamento, qual a dose que ele deve tomar, o horário que ele deve tomar. Então, ali é muito importante esse nosso acolhimento com o paciente, para que ele faça adesão ao tratamento, né? E, por fim, a última etapa do ciclo da assistência farmacêutica seria o acompanhamento terapêutico, que é onde nós vamos acompanhar esse paciente, que é onde nós vamos verificar se o paciente possuiu alguma reação adversa, se a eficácia do tratamento deu
deu certo, se teve algum imprevisto, ali a gente vai acompanhar o paciente, né? Se a gente vai precisar fazer uma possível alteração na dose do medicamento. Então, ali é muito importante o acompanhamento do paciente. E esse é o ciclo da assistência farmacêutica. Então, com isso, a gente consegue verificar, né, o quanto é importante o papel do farmacêutico para a assistência farmacêutica. Porque nós atuamos na promoção do uso racional de medicamentos e no apoio, né, da equipe multidisciplinar, como a Úrsula falou, né, logo no início. Ali a gente está no apoio da equipe multidisciplinar, a gente vai atuar também na orientação do paciente, né, para que faça a adesão ao tratamento. E é isso. É muito interessante, né, que ela falou, porque para vocês terem uma ideia que o farmacêutico ele está desde a produção do medicamento até a chegada nas mãos do paciente. E mesmo depois de chegar nas mãos do paciente, o farmacêutico está lá para orientar como se deve tomar, a dose, né, a frequência das tomadas dos medicamentos, não só da frequência, mas também do armazenamento, que é muito importante, que não é só chegar nas mãos do paciente e pronto. Não, essa não é a etapa final. A etapa final é chegar até também no descarte do medicamento. Sim, até para a gente ter um controle também em relação ao meio ambiente, né? A gente respeitar o meio ambiente e conseguir também educar os pacientes em relação a isso, desde a tomada até o descarte do medicamento. Isso. E o que a doutora Thalissa falou é muito interessante. Para vocês terem uma ideia que são várias etapas que precisa passar até chegar a você, que é o paciente que está administrando o medicamento. E para vocês terem uma ideia, é que a tomada de decisão de todas essas etapas de medicamento não vem só do médico ou só do farmacêutico, mas também a tomada de decisão e o trabalho é multiprofissional. Tem toda uma equipe, né, doutora Úrsula? É muito importante. Eu achei muito interessante mesmo como a doutora Thalissa, ela descreveu exatamente toda a etapa, né, do ciclo da assistência, que não é um ciclo longo, né? E o farmacêutico, ele está inserido realmente em todas as etapas. E é muito importante mesmo a gente estar ali, poder participar desde a aquisição, do armazenamento, da distribuição do medicamento, orientar aquele paciente, ele se sentir acolhido. Isso é muito importante, né? E ver o quão grande está a importância do profissional farmacêutico inserido no mercado, né? É muito importante mesmo. Muito importante. E é bom para a gente abrir os olhos, né, das pessoas para nos enxergarem mais, né? Que às vezes o profissional fica muito escondido, né? E não pensar só ligar o farmacêutico medicamento, porque não é só farmacêutico medicamento. É farmacêutico, medicamento e paciente. Sim, o foco principal é o paciente, né? Então é amplo, assim, para a gente mostrar, né, o quão importante é a nossa profissão. Verdade. Sim, e outro ponto muito importante que vocês abordaram também é com relação à equipe multiprofissional. O farmacêutico hoje está inserido nessa equipe. É muito importante, porque o trabalho para aquele tratamento daquele paciente, ele é em conjunto, né, com os demais profissionais da área da saúde, os enfermeiros, fisioterapeutas, os técnicos de enfermagem, os médicos, né, voltado sempre falando do âmbito hospitalar, né, trazendo a nossa realidade aqui, né, dos três. Antes a gente viu o farmacêutico ali mais na farmácia, separado da equipe. Hoje já não. Verdade. Hoje a gente já enxerga no âmbito hospitalar, né, a integração do farmacêutico nas equipes multi, né, nas comissões também. Nas comissões é importante, verdade. E ele tem uma visão diferenciada, né, do medicamento que vai impactar ali na hora de tomar decisões quanto ao tratamento do paciente. E como a doutora Thalissa abordou perfeitamente nas palavras dela, da questão da seleção, aquisição dos medicamentos, todo esse ciclo. E temos uma das etapas desse ciclo, que é a questão da segurança do paciente, né? Como a gente vai estar
fazendo a administração daquela medicação para o paciente, né? Como a gente vai conseguir abordar o paciente e orientá-lo, e até mesmo, não só o paciente, mas a equipe multiprofissional, e no caso, os prescritores, que é o médico, para conseguir fazer essa boa administração do medicamento por conta de avaliação da prescrição, né? Por conta das reações adversas, enfim. Aí eu queria saber também do seu trabalho, né, do seu lado, doutora Esmerinda, a questão da segurança do paciente, né? Como você aborda, como você trabalha lá dentro em relação à segurança do paciente com o medicamento e também com os prescritores lá dentro. Certo. Boa noite a todas, meninas. Muito obrigada, tá? Desde já, Úrsula, pelo convite aí da gente estar podendo fazer essa troca de informações que é muito importante, né? E poder também estar esclarecendo para a população, né? Como é que o profissional farmacêutico ele está inserido nesse âmbito hospitalar. Né, como você falou, é um assunto muito importante com relação à segurança do paciente, né, que a segurança do paciente ele é um tema discutido internacionalmente. Né? A OMS, junto com as outras instituições, o Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária, instituíram o Programa Nacional de Segurança do Paciente lá em 2013. Né? Então, hoje em dia, esse programa ele é obrigatório em todas as instituições, em todos os hospitais praticarem, né? Ter ali ações voltadas para a segurança do paciente, e o farmacêutico ele está inserido. Mas de que forma o farmacêutico ele garante a segurança do paciente, como você falou? Voltado, né, para a minha rotina, o farmacêutico, no âmbito hospitalar, ele avalia as prescrições médicas, né, verifica se o medicamento está prescrito corretamente, na dose, nos horários corretos, né? Como é que funciona no hospital onde eu trabalho? Eu sou farmacêutica clínica, então eu atuo passando visitas, né, ao paciente, acompanhando eles ali diariamente. E eu costumo sempre dizer uma coisa para os meus pacientes, né? Vou falar os meus pacientes. Que eu conheço eles desde o momento que eles dão entrada lá no hospital, no pronto atendimento. Porque lá na farmácia a gente recebe a prescrição médica, a gente avalia, vê se está prescrito tudo corretamente. Estando prescrito corretamente, a gente repassa para o colaborador, né, para preparar a fita do medicamento. E aí eu falo para ele também, nessa visita, que em algum momento, durante essa internação, a gente precisa se conhecer. O farmacêutico precisa estar próximo do seu paciente, acolher, né, procurar fazer a sua anamnese, como a doutora Thalissa abordou, né, também falou sobre isso, que não somente o médico tem essa conversa com o paciente, mas também o farmacêutico, ele é importante para estar orientando qual a importância do uso daquele medicamento, né, verificando possíveis interações medicamentosas, a gente também avalia via sistema operacional da instituição. E quando necessário, identificado, a gente orienta, eu sempre oriento os pacientes. Às vezes, muitas das vezes, são pacientes que já apresentam algum tipo de comorbidade, né? Já faz uso contínuo de algum medicamento em casa e leva para o âmbito hospitalar. E a gente faz esse acompanhamento, né? Também lá. A gente orienta quanto ao uso, qual a importância, se faz necessário naquele momento ele fazer uso do medicamento dele, ou se nós temos no hospital para oferecer para ele, e faz as devidas orientações. Então, a segurança do paciente é isso. É você avaliar desde a prescrição, é você acompanhar aquele paciente diariamente, né? É você fazer essa troca de informações com os médicos. No caso, no hospital onde eu trabalho, existem dias específicos que acontecem as visitas multiprofissional com psicólogos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, e lá a gente faz essa troca de informações, que é muito importante, né, para todos que estão acompanhando ali aquele paciente. E através dessa troca de informação, a gente consegue, vamos dizer assim, que ter um aparato geral do tratamento daquele paciente. Então, a gente vai conseguir oferecer uma assistência segura, ele se sente acolhido, ele se sente assistido, né? Eu vejo que eles ficam maravilhados quando eu chego para passar a visita, aí eu
oi, bom dia, sou a farmacêutica de Merinda Luciana, tudo bom? Ele, nossa, farmacêutica, né? É sim, a farmacêutica, a gente não fica só lá na farmácia, a gente vem, né, lhe visitar, lhe conhecer, e aí eles se sentem seguros, então isso é importante, isso também é garantir a segurança do paciente, ele se sentir acolhido, se sentir assistido, saber que por trás, né, do medicamento que chega lá no apartamento dele, tem um farmacêutico que está supervisionando a prescrição médica. Eu também sempre friso com relação, olha, se sentir algum tipo de sintoma, né, me relate sempre, ou então repasse para a equipe de enfermagem, porque é através dessas informações, desse feedback que eu costumo falar do paciente com o farmacêutico, que a gente consegue também evidenciar algum tipo de reação adversa. Mas o paciente, o que é uma reação adversa, né? Para esclarecer um pouco mais, o paciente está fazendo uso de um medicamento na dose correta, mas ele apresentou um sintoma indesejado, inesperado, né? Então, aquilo é uma reação adversa que muitas das vezes ele não é ciente. Né? Aí, ele está fazendo uso de algum medicamento. Doutora, mas eu senti náuseas, eu senti diarreia. E aí ele não sabe. Então, nesse momento, a gente consegue coletar essas informações e orientar esse paciente da melhor forma, né? Então, a segurança, ela está muito voltada. É um conjunto, né, também de atividades que o farmacêutico executa através da avaliação da prescrição médica, né, todo esse acompanhamento na preparação da fita do medicamento, até a dispensação, até você ir lá conhecer, saber de fato se o medicamento ele está chegando na dose correta, no horário correto. Então, são informações cruciais para que a gente possa garantir, né, a segurança daquele paciente. E dessa forma também a gente consegue fazer com que o paciente ele sinta confiança e segurança, né, no trabalho daquele hospital, daquela instituição. Isso é muito importante também, né? Com certeza. E como você falou, né, da questão da avaliação, da prescrição, aí muitos podem até falar assim, mas um médico, ele sabe prescrever, para que precisa, né, fazer essa avaliação? Sim. Então, eu sempre falo que os médicos, sim, sabem prescrever, só que eles estão muito mais voltados ao diagnóstico, né, do que relacionado às reações adversas do medicamento, interação medicamentosa. E aí, quem vai avaliar em relação ao medicamento em si é o farmacêutico. Né? E aí, quando chega a vez do farmacêutico, ele vai ver, vai ter interação entre um medicamento e outro? Quais são os riscos de ter uma reação adversa? Né? Se a dose lá não vai ser um pouco maior do que o desejado em relação à condição clínica, então o farmacêutico ele tem essa habilidade, essa expertise de olhar mais a fundo em relação ao medicamento. É um trabalho que complementa o do médico. É um trabalho que complementa, exatamente. Perfeito. E aí a gente pensa que só um profissional consegue fazer tudo, não é verdade. Assim como o nutricionista, ele tem um papel importante dentro da nutrição, o enfermeiro, né, o fisioterapeuta, o dentista. Então, cada um tem o seu papel importante. E o nosso erro foi que a gente ficou muito tempo escondidos. Né? E aí, às vezes, até os próprios profissionais da área da saúde, que não são farmacêuticos, eles também sentem essa dificuldade e não conhecem muito bem o nosso papel. Né? E muitas vezes é culpa nossa mesmo. E por isso que nós precisamos ter essa iniciativa, né? Essa postura, o nosso posicionamento para mostrar a nossa importância dentro da sociedade. É verdade, isso que você falou, realmente também voltando um pouco que a doutora Lidiane falou ainda há pouco com relação às comissões. Hoje o farmacêutico está inserido na equipe multiprofissional, né? E os outros profissionais eles conseguem enxergar a importância do profissional farmacêutico inserido, né? naquele conjunto. Também nas comissões hospitalares, é muito importante nos núcleos de segurança do paciente. Hoje em dia é muito importante o profissional farmacêutico estar inserido e os demais profissionais eles conseguem enxergar essa importância e até mesmo nós conseguimos enxergar o que eu estou fazendo de diferente para acrescentar com os demais profissionais.
né? O que eu tenho de conhecimento para acrescentar no tratamento daquele paciente, daquele cliente, né? Então, isso é importante que a doutora Úrsula está falando, realmente. E a questão também de humildade, gente. Assim, a gente sempre vai estar precisando do outro. Sim. Nós, farmacêuticos, sempre vamos precisar dos médicos. Os médicos sempre vão precisar da gente. A gente vai sempre precisar de um fisioterapeuta, de um odontólogo. Então, como a doutora Lidiane falou perfeitamente, que um trabalho complementa o outro. Um trabalho complementa o outro, gente. Não existe que é só o meu papel que tem que ser feito, é só eu que sou importante. Então, um profissional que pensa que só ele que é capaz de fazer isso tudo, então ele está mostrando que a humildade dele foi jogada pro ralo abaixo. Foi jogada pro ralo, porque todas as profissões têm a sua importância dentro da sociedade. E essa troca de informação, como você mesma falou, doutora, é maravilhoso, porque além do paciente se beneficiar, nós, profissionais, a gente ganha muito com isso, ganha muito conhecimento, né? E não só conhecimento, eu gosto muito de falar da questão da humildade, da gente estar segurando a mão do outro e falando, bora juntos, trabalhar juntos. Só quem ganha é o paciente. Quem ganha é o paciente. E querendo ou não, a gente ganha com isso também. Porque a gente mantendo os laços interprofissionais é maravilhoso, né? Gente. Porque a gente cresce junto. A gente olha só para si, só eu, farmacêutico, que eu sei disso. O médico olha, só eu que sei disso. Não é, gente. Só eu dou conta, né? Só eu dou conta. Só eu posso fazer. Então esses mínimos detalhes, como, por exemplo, interação medicamentosa, reações adversas, posologia, o tempo de tratamento, nós temos essa expertise de ajudar, de contribuir, né? Porque, de orientar. Né, o paciente. E o nosso foco não é apenas só em relação ao medicamento, né? Temos a questão também da dispensação. A dispensação em si, que muitas pessoas não entendem, né, o que é uma dispensação. E às vezes não, né? A maioria das vezes pensam que ou até confundem o farmacêutico com o balconista apenas por estar vendendo o medicamento, né, doutora? Aí eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente o que seria uma dispensação de medicamento, né, para o nosso público entender direito, o que significa essa dispensação e como isso ocorre dentro do ambiente hospitalar, né? Sim, como uma forma de complementar, né, o que as meninas falaram, a dispensação nada mais é do que o ato de você separar e entregar o medicamento ali da forma mais segura possível, né, para o paciente. Assim como acontece na farmácia comercial, né, que o farmacêutico ali ele dispensa diretamente para o paciente, na farmácia hospitalar também acontece a dispensação, só que de uma maneira diferente, né, a gente dispensa para as alas dos hospitais e lá o medicamento ele vai ser administrado pela enfermagem. Então, como fala aí na nossa portaria 344, né, a dispensação é ato exclusivo do profissional farmacêutico. Então, só o profissional farmacêutico tem capacidade técnica, tem formação, né, técnica para ali avaliar a prescrição, identificar os possíveis erros, interações medicamentosas e orientar o paciente. E só um adendo aqui ao projeto de lei, né, que visa liberar a venda de medicamentos em supermercado, que é completamente aí inadmissível, absurdo, né? Incoerente com nossa portaria 344. Porque pode até ser os medicamentos isentos de prescrição, mas esses medicamentos não são isentos de dispensação. E o único estabelecimento que possui o profissional capaz de dispensar é a farmácia. Então, é completamente incoerente. E voltando aí para o nosso foco, né, que é a hospitalar, a dispensação hospitalar pode acontecer de 3 formas. Aí vai depender do perfil do hospital. Nós temos o sistema de dispensação coletivo, o individualizado e o unitarizado. Explicando aí de uma forma mais clara, né, para o pessoal entender, o coletivo é aquele sistema que está mais em desuso hoje em dia, mas muitos hospitais ainda utilizam. Com ele, há muito abastecimento de medicamentos nas alas dos hospitais, né? Então, os medicamentos eles ficam armazenados lá e não há muito controle do estoque pelos farmacêuticos. E com isso podem ocorrer muitos erros de dispensação, né? Pode impactar a segurança do paciente e também muitos desperdícios.
No sistema de dose individualizada, o próprio nome já diz, o medicamento ele vai ser dispensado para o paciente para o horário de 24 horas. Então, já diminui aí, já aumenta, quer dizer, o controle aí do estoque pelo farmacêutico, que já diminui os riscos. E temos o sistema unitarizado. No sistema unitarizado, o medicamento ele só sai na dose única para o horário. Então, é um sistema aí muito preconizado hoje em dia, pouquíssimos hospitais utilizam, porque é um sistema que sai muito oneroso, né, para o hospital, requer muitos profissionais ali trabalhando, né, para unitarizar o medicamento. Não é um processo fácil, né? Sim. Unitarizar comprimido por comprimido, etiquetar, muitas vezes alguns hospitais já colocam a dose na seringa só para a enfermagem administrar. Isso diminui muito os erros na hora da administração, né? E otimiza também, né, o trabalho também da equipe da enfermagem. Com certeza, né? Agrega muito, só que ainda muitos hospitais não é 100% integrado esse sistema. Às vezes utiliza o sistema misto, coletivo, individualizado, coletivo, individualizado e unitarizado, né? E todos esses processos, no fundo, estão aí para assegurar a segurança do paciente, né? Sem falar nas tecnologias que precisam ser utilizadas, né? Muitas vezes são utilizadas máquinas mesmo para unitarizar os medicamentos, né? Porque as pessoas não são... muitas vezes ocorrem erros humanos, né? Que as máquinas são capazes de evitar. Aí vai ajudar, né, no processo, vai agilizar também o processo, e é muito importante a questão da tecnologia, né? E como você puxou o gancho em relação à tecnologia, como que esse uso da tecnologia ela vai impactar na vida do paciente? Que tu acha assim que, nossa, se a gente utilizar uma tecnologia ao nosso favor, que hoje nós vemos que tem muitas possibilidades agora com questão da tecnologia para nos ajudar, né? E às vezes precisamos também até ter um certo cuidado, que nem sempre é 100%, né? Mas apesar da gente estar utilizando uma tecnologia, a gente também tem que estar de olho em algumas questões, né? E eu queria que você falasse um pouco melhor a questão da tecnologia, o quanto que pode beneficiar, né? Qual é o impacto que vai ter na vida do paciente. E a tecnologia, ela já é uma realidade, né, nossa. A automação hospitalar, ela já está fazendo parte aí da maioria dos hospitais, principalmente os hospitais internacionais, né, Europa, Estados Unidos utilizam muito, estão muito à frente disso. Aqui no Brasil, os hospitais, principalmente da rede privada, alguns hospitais de renome, como o Albert Einstein, já utilizam, né, a automação ao favor. E a inteligência artificial, os dispensários eletrônicos de medicamento, eles só vêm para agregar no nosso trabalho, né? Falando um pouco sobre os tipos de tecnologias que são usadas nos hospitais, temos os dispensários eletrônicos de medicamentos, que são armários utilizados para armazenar aqueles medicamentos na dose unitarizada. Eles já ficam localizados nos setores dos hospitais, por exemplo, no hospital onde eu trabalho, hoje já está implementando dispensários eletrônicos na UTI pediátrica, no centro cirúrgico. Então, facilita o acesso daquele medicamento. E também por ser sistemas que eles têm assim uma inteligência própria, né? Eles vão dispensar os medicamentos certo para o paciente, após, claro, a triagem do farmacêutico, após liberação pelo profissional enfermeiro que vai administrar. Então, sai exatamente aquele medicamento que vai ser usado naquele horário. Isso evita muito os erros de dispensação, né? E assegura aí a segurança do paciente, além de melhorar a rapidez de entrega do medicamento. Verdade. Porque o medicamento ele não vai mais, por exemplo, uma urgência precisar sair da farmácia. Aguardar também, geralmente os enfermeiros saírem do posto de enfermagem para irem buscar na farmácia. Então isso vai agilizar bem mais, muito, né, o trabalho da equipe e realmente vai trabalhar muito a gestão de tempo. Isso, né? Exatamente. A doutora Lidiane está abordando assim
assim, é um assunto muito importante com relação à unitarização de dispensários, né? A gente vê, como ela falou, muitos hospitais para fora do Brasil existem já, é uma realidade. No Brasil nós temos ainda em pouca, né? Poucos hospitais aderindo, mas tem uma grande importância. A gente consegue enxergar o crescimento, né, desse tipo de tecnologia sendo utilizada dentro dos hospitais, que venham aí para também nos ajudar, né, também trazer essa garantia da segurança do paciente, como ela abordou da unitarização, que o paciente vai receber aquele medicamento na dose exata, no horário correto, né, e a gente consegue também ter essa garantia da segurança do paciente, porque todo medicamento que é dispensado da farmácia, ele é bipado através de um código de barras. E aí, através desse código de barras, a gente consegue rastrear esse medicamento. Entra a questão da rastreabilidade, né? Sim, do medicamento. e isso é muito importante, né? Porque você consegue rastrear um medicamento que foi bipado para aquele paciente específico. Claro, o farmacêutico, como ela mesma bem disse, já fez a avaliação da prescrição médica, né? O medicamento já foi separado na dose certa, no horário correto, foi bipado, né? E a equipe de enfermagem foi lá e administra. Então, isso é um trabalho em conjunto, mas que otimiza, né, o tempo do serviço da equipe da enfermagem e consegue integrar o profissional farmacêutico na equipe, né? Porque ele vai estar atuando ali, vai ser sempre atuante junto com a equipe de enfermagem, e você consegue garantir a segurança do paciente, que ele que ele possa ter uma terapia, né, exata, que ele possa segura garantir, e eficaz, sim, né? segura e eficaz, ter uma resposta positiva, né? Então isso é muito importante, né? Sim. E fora os dispensários, a gente vê muito também a utilização da inteligência artificial para controlar o estoque, para fazer previsões de quando tem que se pedir o medicamento, né? E fora isso também, não sei se vocês já viram, mas o braço eletrônico que vai lá na prateleira e pega o medicamento, eles são muito ágeis, né? E todo esse processo, a gente até pode se perguntar, será que a máquina vai substituir no futuro nossa profissão? Mas não, né? Ela vem como uma forma de potencializar o trabalho do farmacêutico. O trabalho que muitas vezes pode ser muito manual, muito técnico, monótono. Porque a análise técnica da prescrição vai depender de nós farmacêuticos, né? Isso. Então, não vai ter a máquina para fazer a análise técnica ali da prescrição médica, né? Aquela análise clínica ali que somos nós farmacêuticos que vamos fazer, né? E precisa do profissional com capacidade técnica para estar por trás da máquina, né? Sim. E por que não? Por que não deixar o trabalho mais técnico para a máquina e nos voltar mais para o olhar no paciente, né? De ter mais tempo, de fazer clínica, né? Como você bem falou, o nosso foco não é mais só o medicamento, nosso foco é o paciente que utiliza aquele medicamento, né? Então, nos voltar mais para analisar prescrições, fazer conciliações medicamentosas, né? Acompanhar ter tempo de acompanhar aquele paciente ao longo ali enquanto ele estiver internado e também quando ele receber a alta, né? Sim, então, trabalho é o que não falta para nós farmacêuticos no ambiente hospitalar. Perfeito, e isso facilita, né, muito o nosso trabalho. E às vezes a gente até se assusta, porque muitas pessoas questionam isso, né? Será que vai substituir o nosso trabalho? Porque a gente sabe, a gente já está vendo uma realidade, às vezes a gente vai para um shopping, por exemplo, e às vezes a gente não encontra mais um colaborador lá no caixa, né? E aí tem já as máquinas prontas que tu pode estar lá passando o teu cartão, né? E às vezes a gente não tem nem mais cartão físico, não tem nem mais dinheiro físico, verdade. é tudo virtual. Né? E ver o quanto que está evoluindo as coisas. Eu não sei quem foi que falou para mim, que disse que provavelmente, acho que depois não vai mais ter dinheiro, vai ser tudo virtual, né? E aí é um dos medos que a gente tem em relação a isso, de estar substituindo, do farmacêutico não estar mais nas farmácias, porque vai estar lá alguém, né, entregando o medicamento. Só que aí essa capacidade técnica e o conhecimento é difícil de uma máquina ter, né? A não ser que tenha uma evolução extraordinária para uma máquina. Eu acredito assim, que acho que nenhum
uma máquina vai conseguir substituir o cérebro humano, né? E isso realmente é o trabalho prático, é o que as pessoas têm que entender, né? Os alunos também de farmácia, que tem que entender que o trabalho prático tem como substituir, mas acredito que a inteligência... Não, e também o calor humano, né? Quando a gente tá ali com o paciente, Não a máquina tem não comparação. aquela empatia, aquela exatamente. empatia com o paciente. A máquina não vai ser ouvinte do paciente. Se Ela o não vai paciente ter o está raciocínio, sentindo, né, o que o clínico. paciente está sentindo, se houve algum problema no período de administração. Então, aquela empatia, a máquina não tem como substituir, ela não vai ficar sendo ouvinte, né? Ela não vai ter o raciocínio clínico que a gente tem, de olhar o paciente como um todo, né? Então, isso nunca vai ser substituído por máquina nenhuma. Não tem como. E como a gente falou também na questão das prescrições, agora a gente pode, né, já prescrever, e isso é maravilhoso. É importante a gente enfatizar que a nossa conduta, a nossa prática agora de prescrever não vai substituir nenhum outro profissional, né? Essa prática de prescrever medicamento é para a gente acompanhar o paciente. E complementar, né? O serviço, por exemplo, do médico, que são tantos pacientes, às vezes o médico tem tantos pacientes, então a gente acaba complementando a prescrição dele, né? E essa complementação, ela ajuda também na questão como vocês mesmas atuam dentro da área hospitalar, e vocês falam que trabalham junto com outros profissionais, né? Faz o acompanhamento do paciente dentro da área hospitalar, e como nós também, que somos da parte da drogaria, das farmácias, a gente pode estar fazendo esse mesmo trabalho que as farmacêuticas fazem dentro da área hospitalar, só que a gente nunca substitui outro profissional. Hoje em dia existe até o consultório farmacêutico, farmacêutico, dentro das drogarias, em que o farmacêutico ele está lá, atuante, frente a frente, né, conversando com o paciente, com aquele cliente, acolhendo, fazendo anamnese. Então, realmente, tem... E em muitos países já é realidade isso, do farmacêutico trabalhar conjuntamente com o médico. O médico vai ali, diagnostica a doença do paciente, e o farmacêutico ele vai prescrever a partir daquele diagnóstico. Então, já é realidade em outros países. E isso não é pegar o lugar do outro, né? Acho que, como a gente já vem falando aqui durante o programa, a gente está complementando. Então, assim, até para o Sistema Único de Saúde, os hospitais particulares, assim, para não se sobrecarregarem, é uma forma também do farmacêutico atuar. Ele tem essa capacidade, tem a expertise de acompanhar o paciente, como já vi alguns profissionais falando que o farmacêutico não tem a capacidade de prescrever, não tem a capacidade de orientar o paciente. Mas por que nós não temos a capacidade se nós produzimos o medicamento? Se nós fazemos as pesquisas para novos medicamentos? Então, todos os profissionais que prescrevem medicamento, produtos de higiene, produtos de beleza, é por conta de nós farmacêuticos que estamos produzindo lá, fabricando. Então, o prescritor, qualquer tipo de prescritor, está lá prescrevendo o medicamento, é por conta de nós farmacêuticos que estudou, que produziu. A gente sabe o que é farmacocinética, farmacodinâmica, biodisponibilidade do medicamento. Então, se a gente sabe o básico do medicamento, que são esses três pontos importantes, pergunta para alguém se sabe o que é biodisponibilidade do medicamento. Por que você prescreveu esse medicamento? De acordo com a biodisponibilidade dele. Todo mundo vai saber o que é biodisponibilidade? Não, mas o farmacêutico sabe. Porque ele sabe a dose certa, o tempo certo, para o paciente certo, entendeu? Sim. Então, é como a doutora Lidiane falou, existem países que eles fazem essa complementação, esse encaixe perfeito, né, do médico diagnosticar e o farmacêutico prescrever. Isso. Né? Esse é maravilhoso, Fantástico, né? Isso é muito bom, porque a gente precisa desse trabalho multiprofissional que não deve ser apenas no ambiente hospitalar.
Sim, Sim. com certeza. Que a gente vê mais em questão do ambiente hospitalar essa interação, né? E eu já percebi que não são todos os farmacêuticos que gostam de sair lá da comodidade, da farmacinha deles, para ir atender o paciente, para interagir com o médico, né? E não é todo profissional farmacêutico que quer estudar. Mas Infelizmente ainda existe um pouco essa barreira, né, do próprio profissional, né, se conscientizar com relação qual é a importância dele, e né? se posicionar. E se posicionar, né, se fazer visto, né, porque você tem um conhecimento técnico, então você tem que fazer uso da sua habilidade, daquilo que você tem de conhecimento. Tem que fazer jus ao papel do farmacêutico, Sim, com né? certeza. E é aquilo que eu falei logo no início, né? Que o farmacêutico, ele não é só um dispensador de medicamento. Ele não vai só distribuir o medicamento, né? Então, o farmacêutico, ele tem que virar aquela chave e saber que hoje a gente não tá só ali na dispensação. Hoje o farmacêutico, ele tá num papel voltado para uma equipe multidisciplinar. Entendeu? Um farmacêutico hoje, ele precisa estar junto ali com outros profissionais para mostrar o quanto a nossa profissão é importante, né? Sim. E voltando para o foco, né, da nossa discussão aqui, com o avanço das tecnologias, vai se destacar mais aquele farmacêutico que estudar, Sim, que se com aperfeiçoar. A gente sabe que nossa área de atuação é um mundo, né? A gente precisa estar sempre em constante Atualizado, aperfeiçoamento. né? E eu fico triste que eu vejo alguns comentários, tipo, que a gente está avançando profissionalmente, né? O quanto que agora a gente pode prescrever tanto MIPs quanto medicamentos tarjados, como, por exemplo, os anticoncepcionais, e alguns profissionais reclamam, porque a gente não tem capacidade, a gente não tem isso, não tem aquilo, mas por que a gente não tem capacidade? É como eu falei, a gente participa da produção do medicamento. Então, se a gente tem o poder de prescrever, por que você não corre atrás para o conhecimento? Sim, você com corre certeza. atrás para estudar, para se valorizar. Se você vê que o colega não está sendo valorizado, você vai sentar também e vai ficar chorando igual a ele? É verdade, Você tem que lutar, tem que Destacar, se né? destacar. Como é que você vai se destacar? Tem que esperar o outro se destacar para eu me destacar? Não. Não, é verdade. Entendeu? A diferença que faz é você estudar e ir à frente. E até a Cássia aqui, Cássia Regina, ela comentou: acredito na valorização ainda maior da nossa presença e contribuição técnica dos conhecimentos na saúde como um todo. Conhecimento é o diferencial na prática aplicada de nosso desempenho e o sucesso da prática farmacêutica. Perfeito. Né? Então não adianta a gente reclamar e falar que o mercado de trabalho está sobrecarregado, não tem emprego para todo mundo. Tem muita gente formando. Tem muita gente formando. Essa fala dela É é o uma que profissional do futuro, né? Porque Com certeza. ela busca o conhecimento, ela quer avançar junto, né, com as tecnologias que estão ganhando espaço, né? Então, realmente ter essa visão de buscar constantemente o conhecimento é um diferencial dentro da área da farmácia, né? Da farmácia em si, né? Sim. Seja farmacêutico hospitalar, comercial, de magistral, né? Independente do setor, Indústria. né? Independente do setor da área farmacêutica, o farmacêutico, ele tem que se destacar ali, né? Ele tem que fazer o nome dele, ele tem que mostrar o quanto a profissão dele tem que ser valorizada, né? Porque um farmacêutico que não busca conhecimento, de fato, esse farmacêutico vai ficar para trás. Né? É um tiro no próprio pé. De fato, ele vai ficar para trás. E a questão do mercado estar super saturado, isso não é só na área de farmácia, gente. Em todas. Em todas. verdade. Medicina, então. Isso. Gente, muita gente está se formando querendo ser médico. Tem gente que larga a profissão que tem, independentemente da profissão, pode ser da área da saúde, administrativa, qualquer área. Áreas que não tem nada a ver com a área da saúde vão para medicina. Verdade, já vi também. Entendeu? Então, não é só a área de farmácia. Então, quem vai se destacar, independentemente sendo médico, farmacêutico, dentista, é aquele que estuda, é aquele que corre atrás. Aquele que esperar, me formei, eu quero ganhar milhões. Não existe isso. Emprego nenhum. Emprego Cai nenhum. do céu, infelizmente.
Isso é verdade. Infelizmente. Então, eu adorei o nosso bate-papo. A gente falou, né, dessa área muito bonita, que é a área hospitalar, né? A gente engatou também na prescrição, que é muito importante, né? Que é uma Segurança do paciente. segurança, é um cuidado do paciente, né? Que está entrelaçado junto. E eu fico muito feliz da gente ter tido esse bate-papo muito gostoso, né? E que ajuda também a outras pessoas a terem uma visão mais ampla, né, da nossa profissão. Eu espero que das próximas vezes a gente tenha mais oportunidades, né? Vocês tragam também mais novidades da nossa área farmacêutica no âmbito hospitalar. E eu quero agradecer do fundo do coração por vocês estarem aqui, por terem acrescentado mais ainda ao programa, né? E eu fico muito feliz, tá? E eu espero que você que esteja assistindo aí a gente também, você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida ou algo para acrescentar, pode estar falando lá no Farmadispensa, que eu vou estar repassando para as meninas. E eu espero que semana que vem você esteja aqui com a gente novamente, que vamos ter novos convidados, também farmacêuticos, que vão falar também de outras áreas de atuação, para vocês terem uma ideia o quanto que nós somos também importantes. E precisamos também ser destacados e exaltados, claro, porque nós fazemos a diferença, né? Tenham um bom final de semana, um bom carnaval, se cuidem, bebam com moderação, para vocês não pararem no hospital lá pedindo ajuda, né? É verdade, Úrsula, doutora Úrsula, desde já agradeço também pela oportunidade, né, por ter nos convidado, nos cedido seu espaço, na verdade, de poder estar aqui agregando, né, e também compartilhando o nosso conhecimento através da área hospitalar, trazendo a nossa realidade, né, para outros profissionais, inspirando outros profissionais e também esclarecendo também dúvidas da população, do público em si que lhe acompanha diariamente aí no Farmadispensa, que é um sucesso, né? E parabenizar também, né, pela iniciativa aí de elevar a nossa profissão, né, de levar os conhecimentos aí para a população, não só para os farmacêuticos, como também para a população leiga, né? Obrigada, meninas. Eu fico muito feliz, né? E aí a gente vai criando também novos laços, né? Tendo mais parcerias. E é isso, é questão que eu sempre falo que nós precisamos nos unir, nós farmacêuticos, né? Não só entre outros profissionais da área da saúde, mas como nós farmacêuticos precisamos dar as mãos, ajudar o paciente, né? Alavancar a nossa profissão, que é muito importante e é necessária, né? Que a gente tenha esse lado positivo, que a gente precisa pegar mais o farmacêutico para a questão da união e também da valorização, né? A gente só consegue valorizar a nossa profissão se a gente se unir, né? E ficar feliz pela vitória do outro. Nossa, se vocês crescerem profissionalmente, eu vou ficar feliz, eu vou exaltar. É importante a gente exaltar o nosso colega profissional farmacêutico em relação a isso, ajudar, se precisar de ajudar, entendeu? Porque somos um só, somos farmacêuticos, somos um só, né? E isso enfim, para quem é apaixonado de fato pela profissão, acredito que vai pensar a mesma coisa que eu, né, meninas? Sim. Fico muito feliz, mais uma vez, sou grata. E espero vocês na semana que vem, que a gente vai estar abordando outros assuntos importantes também da nossa profissão farmacêutica. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.